Na igreja anglicana, a gente tem uma expressão que é Saint Church, ou seja, a igreja segura. Para você ser um templo, você precisa ser uma igreja segura. Queridos, queridas, querides todos, não existe um modelo de ser viado, não existe um modelo de ser lésbica, não existe um modelo de ser travesti ou de ser transexual. Nós, LGBTQIA+, nós estamos em todos os lugares. Nós estamos na igreja, nós estamos na escola, nós estamos no parlamento, nós estamos nas famílias, nós estamos no trabalho. Em todos os lugares que você participa, tem gay, tem lésbica, tem pessoa trans ou em processo, tem tudo. Então, a gente queria dizer, nós estamos aqui. A igreja matou mulheres que tinham conhecimento, porque ousaram questionar, mas é importante dizer que as mãos das igrejas, ela é manchada de sangue. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E hoje nós estamos com a apresentação minha, Isaías Torquato, eu que exerço a função de pároco na Paróquia Anglicana São Felipe, aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Estou substituindo o Rodrigo Spiuca, o que para mim é um privilégio. E eu começo fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem negro indígena, de pele clara, sou nordestino, pernambucano, uso óculos, tenho cabelo encaracolados, uso barba. Neste momento estou usando uma camisa vermelha e atrás de mim, como painel, tem uma parede branca com dois quadros, um de Frida Kahlo e o outro com fotos das pessoas que residem comigo, que compõem a minha família. Eu faço essa descrição, essa autodescrição, para poder as pessoas que têm baixa visão ou são pessoas cegas possam dimensionar, ter uma dimensão de quem ou como nós somos. E é um privilégio também dizer que hoje nós vamos conversar com Beto de Jesus. Beto, que é membro da Catedral Anglicana da Santíssima Trindade, é diretor da AIDS Healthcare Foundation, é teólogo e milita pela causa LGBTQIAPN+, desde que respira. Eu não conheço Beto em outras circunstâncias. Eu vejo, eu encontro, é sempre uma satisfação revê-lo e reencontrá-lo, e é esta a causa da sua existência. Então, Beto, as boas-vindas, gratidão por você estar conosco. Quero dizer que é sempre muito bom ouvir você. Obrigado, Isaías. É um prazer imenso participar aqui dessa atividade da Rede de Direitos Humanos, discutir um tema tão interessante. E o tema é sobre as paradas, caminhando com Jesus nas paradas. Fico feliz. Então, me autodescrevendo, eu sou uma bicha branca, já com 62 anos, totalmente grisalha e sem cabelo. Eu uso óculos, eu estou com uma camiseta azul marinho, eu tenho sobrepeso e atrás de mim eu tenho uma cortina creme bem clara. Bom, extremamente importante nessa trilha dos direitos humanos discutir a importância desses eventos de visibilidade e entender o quanto esses eventos eles ajudaram a modificar o cenário político para a comunidade LGBTQIA+. Beto, o tema, como você disse, E aí o tema que nos veio à mente, em conversa com quem pensa o Radar Direitos Humanos, foi Caminhando com Jesus na Parada LGBT de Santos, que é essa coisa extraordinária. Fala um pouco, para quem nos escuta, qual é a proporção hoje da parada LGBT e mais em São Paulo, e também aproveita para nos atualizar as reflexões que são feitas em torno das letras, né? Das tantas letras que nos definem. Então, faz esse bate-papo
conosco sobre essa perspectiva de a importância e os significados das letras que a gente está tratando agora. Eu vou começar por aquilo que a gente chama de sopa de letrinhas. Eu acho que é preciso entender um pouco essa lógica, porque ela está ficando cada vez mais difícil. Eu entendo perfeitamente que todas as pessoas, a partir das suas características, a partir da sua orientação sexual, a partir da sua identidade de gênero, a partir das suas práticas, elas queiram se ver representadas nessa sopa de letras. E eu acho que vai chegando um momento que a gente vai acrescentando tanta coisa que já perde um pouco o sentido para as pessoas. Por mais que eu respeite, porque eu acho que a visibilidade para essas pessoas, para todas as pessoas, não é numa sigla. A representatividade dessas pessoas é na compreensão do movimento, de ter a vocalização dessas pessoas e de suas demandas. De quando você trabalhar uma manifestação, um documento ou alguma ação visando a melhoria das políticas públicas para a nossa comunidade, as demandas de todas essas representações, elas estejam apontadas. Faço uma crítica, eu comecei falando eu sou uma bicha branca, e as bichas brancas são terríveis, elas são terríveis. Se você pega a história de Stonewall, quando começa toda a manifestação lá em Nova York, em 1969, a narrativa que nós temos sobre esse evento, seja em livros, seja em vídeos, em filmes, sempre colocou o gay branco como a pessoa à frente dessa manifestação. E, na verdade, o que aconteceu lá em Stonewall, nessa data, 28 de junho de 1969, nós tivemos duas protagonistas, Silvia Rivera, que é uma travesti latina, e a Marshall, que é uma travesti preta, que foram as pessoas que deram esse input, deram essa resistência. As pessoas trans que estavam, por quê? Porque existia, à época, uma lei que penalizava e prendia pessoas que estavam trajadas de forma diferente ao seu sexo biológico. Então, as travestis eram extremamente visadas pela polícia. Não estou dizendo que os gays não fossem, mas as travestis eram, e sempre, quando a gente olha hoje, Brasil 2024, a morte e a violência contra as pessoas trans, ela é absurda, é forte contra outras pessoas da comunidade, também é, mas a gente não pode deixar de ter essa visibilidade. Então, quando eu fico juntando tudo para dizer que eu sou inclusivo, quando eu falo LGBTfobia, é uma forma de achar que eu estou sendo inclusivo com todas as orientações sexuais e identidade de gênero. Não, eu não sou, porque você tem outras manifestações, você tem os pansexuais, você tem as pessoas não binárias, você tem as pessoas queer, você tem uma quantidade enorme. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, quando a gente fala na questão da violência contra essa comunidade, eu prefiro trabalhar um conceito mais atual, que é necropolítica, né? Que é de um pensador africano que fala que o Estado escolhe corpos para serem mortos. São os jovens pretos da periferia, são as travestis. Então, para a gente ter um pouco mais de percepção e da necessidade de nós estarmos alinhados na defesa dessas pessoas, entendendo que a violência que sofre uma pessoa trans, uma travesti, é diametralmente maior do que sofre eu como um gay branco, que tem a ver, obviamente, com uma questão que a gente precisa trazer para essa discussão, que é a discussão de classe. Eu, como homem gay branco, tive possibilidade de estudo, eu fui para a universidade, eu tenho trabalho, eu tenho um monte de privilégios por ser um gay branco. E as pessoas trans, elas não têm esses privilégios. E quando você vai tomando a sua pessoa outros marcadores, como viver na periferia, ser preto,
ter HIV, as pessoas vão ter cada vez mais a possibilidade dos direitos e elas vão tendo um não lugar social. Então, eu tenho muito medo quando a gente quer trabalhar com letras achando que a gente é inclusivo. Eu já falei as letras, então eu já estou defendendo as travestis. Eu já falei lá o quezinho, então eu já estou defendendo os queers. Não estou. Eu entendo a necessidade das pessoas quererem se ver nas letras, mas eu entendo que isso é menos importante do que incorporar, não só na agenda, mas também nos locais de decisão, nas representações, nas vozes, na vocalização. Nós temos que ter pessoas queers falando, e não só gay branco. Nós temos que ter gays pretos falando, e não só gays brancos. Nós temos que ter lésbicas pretas falando, e não só mulheres brancas. Então, eu acho que essa é uma discussão que tem que ampliar, e os direitos humanos é o que norteia essa nossa tomada de decisão. Eu tenho que ter muita atenção para não ter resolvido só as minhas questões de gay branco. Por exemplo, eu comecei a lutar pelo casamento em 1995, quando a gente fez o primeiro encontro no Rio de Janeiro da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas Trans e Intersexo. Foi a 17ª conferência em 1995, a Marta Suplicy estava presente, a gente trouxe alguns deputados, se eu não me engano, foi da Dinamarca, onde já existia, para começar a fazer essa discussão. E eu luto por isso até que a gente tenha aqui no Brasil o casamento mesmo, né, entre pessoas do mesmo sexo. Agora, se você olhar, isso foi pervertido, extremamente pervertido. E muitos desses casais que normatizaram esse casamento normatizaram uma perspectiva daquilo que os próprios heterossexuais já não assumem como casamento. Então, vai lá, adota uma criança, que é super bacana adotar uma criança, faz uma foto Benetton, o casal branco adota a criança preta, vai lá e faz a foto Benetton, eu sou super inclusivo, e critica o outro que não optou por casamento. Vocês são vadios, vocês são promíscuos, vocês só falam isso. Queridos, queridas, querides todos, não existe um modelo de ser viado, não existe um modelo de ser lésbica, não existe um modelo de ser travesti ou de ser transexual. Tem aí uma individualidade extremamente importante, e as pessoas buscam a sua felicidade, buscam a sua realização, e cada escolha é individual. E aí, quando você olha hoje, muitas vezes, o casamento se transformou mais numa questão social de fazer a foto, de montar a passarela, ou de se vestir para isso, do que, de fato, o que significa tudo isso. Porque, para nós, para mim, a questão do casamento está ligada a direitos iguais, está ligada à quebra de privilégio da comunidade heterossexual, que podia ter esse contrato que garantia para o seu parceiro ou parceira todos os direitos por viverem juntos, plano de saúde, adoção de filho, compra da casa própria junto, pensão. Isso é extremamente importante. Nós que vivemos, eu trabalho com HIV/AIDS desde 1983, no início da pandemia, há 40 anos. Então, o que a gente vê hoje do HIV é completamente diferente do que a gente via no início. No início, a bicha era casada e quem cuidava dela era outra bicha. Aí ela morria de AIDS, a família trocava até a chave da casa e a pessoa não conseguia entrar nem para pegar sua roupa. Então, a questão do casamento, ela é muito mais do ponto de vista dos direitos do que do ponto de vista dos costumes. As pessoas perverteram essa lógica e aí estabelece a questão do costume e muitas vezes criticam aqueles que não querem casar, que não querem adotar, que querem ter a vida que querem ter, que querem ir para a boate, que querem ir na sauna, que querem ter uma vida sexual diferenciada. Não existe um modelo, as pessoas têm que ser respeitadas. E o casamento é um direito. Eu acesso se eu quero ou se eu não quero. Então, eu acho que nesses últimos, a parada esse ano, a sua versão número 28, 28ª parada. A gente criou lá no início um conceito que é de visibilidade massiva, ou seja, nós, LGBTQIA+, nós estamos em todos os lugares.
Nós estamos na igreja, nós estamos na escola, nós estamos no parlamento, nós estamos nas famílias, nós estamos no trabalho, em todos os lugares que você participa, tem gay, tem lésbica, tem pessoa trans ou em processo, tem tudo. Então, a gente queria dizer, nós estamos aqui e nós não queremos mais, mas nós não podemos ter menos. No ambiente de trabalho, eu não posso ser cerceado quando recebo um telefone do meu companheiro, alguém falar, quem mora comigo é meu primo, ou no trabalho, ou para os meus pais, quem mora comigo é meu amigo. Não! A gente conhece pessoas que por anos viviam juntos, eram casais e dormiam, e tinham 2 quartos, na verdade, para que as pessoas vissem, não, eles são amigos. Então, isso acabou, a gente se libertou, acabou. Claro que algumas pessoas ainda vivem muito profundamente, porque a homofobia institucionalizada nas estruturas, nas organizações, nas próprias famílias, muitas pessoas ainda não conseguiram se libertar e ainda vivem essa possibilidade de não poder ser visível, não poder falar. Mas hoje você tem uma garantia muito maior desses direitos. E a gente quer caminhar para isso, para que as pessoas... E aí a parada, ela traz um volume tão grande de pessoas tão diversas, e eu acho que ela tem um papel extremamente importante, que é quando você chega naquele território, quando você entra na Paulista, quando você olha para aqueles milhões de pessoas que estão ali, cada uma expressando a sua sexualidade, o seu afeto, da forma que lhe satisfaz, é extremamente importante e motivador, porque aquelas pessoas que não podem viver e vivem dentro da clandestinidade, não podem viver o seu amor de forma livre, não conseguem ainda falar sobre a sua orientação sexual, elas se sentem energizadas, elas se sentem contempladas, elas se sentem valorizadas, elas recebem uma lufada, um espírito, de uma espiritualidade absurda, né? Você sente a presença de um espírito maravilhoso, né? Que te coloca numa posição extremamente digna, porque você fala, eu não estou sozinho, nós estamos em todos os lugares. E aí, obviamente, isso avança em várias direções. Quando a gente começou a parada, os hotéis, eles não davam atenção para a gente. Hoje, os hotéis, eles estão lotados. Antes, a cidade em São Paulo recebe, é o segundo evento que recebe mais dinheiro vindo das pessoas que vêm. Outro é Fórmula 1, a parada é o segundo. Então, a economia da cidade também, ela é turbinada, ela é movimentada por essa ação. E aí, você começa a ter também outros atores envolvidos. E é importante que tenha. Por exemplo, nós fundamos, alguns anos atrás, Reinaldo Bugarelli e eu, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+. Então, é uma organização, é um fórum que congrega uma quantidade muito grande de empresas que começaram a colocar no seu dia a dia, na sua discussão de negócio, a importância da valorização desses talentos que estão nesses espaços. Ao invés de você perseguir, ao invés de você demitir, você vê que a manutenção desses talentos, de ter esses talentos no seu quadro, né? Isso é importante. E como que a gente faz? A gente tem que começar a pensar políticas para que essas pessoas não sofram nesse espaço de discriminação, que os benefícios eles sejam estendidos da forma que também recebem os benefícios das pessoas heterossexuais para as pessoas LGBTQIA+. Então, essas são questões importantes. Então, começa a ter esse envolvimento. E hoje, acabou não está envolvido em questões de inclusão, você não ter uma política de diversidade. E aí, quando eu falo de diversidade, eu estou falando também das pessoas pretas, das mulheres, dos PCDs, das pessoas gays, no seu espaço de trabalho, é uma coisa feia hoje, é uma coisa como se a empresa tivesse parado no tempo, não tivesse percebendo. Então, isso é importante também.
os mais puristas vão falar, mas tem a questão do interesse. Não me importa, não me importa, não me importa. Claro que uma empresa gera lucro, esse é o papel da empresa. Agora, eu prefiro que ela gere lucro respeitando a comunidade LGBTQIA+, que trabalha dentro desse espaço. Isso não significa dizer que a gente se rende ao capitalismo, mas significa dizer que a gente, como a gente busca melhores condições de trabalho, a gente também tem que buscar. E a gente colocou essa pauta, essa agenda para os sindicatos, que também não tinham essa compreensão. Não tinham essa compreensão dessa importância, da necessidade de desenvolver dentro dos sindicatos grupos de afinidade para fazer essas discussões. Então, eu acho que a parada ela fez uma revolução nesse sentido. Ela fez uma revolução, ela deu visibilidade para todas as pessoas, ela deu visibilidade e ela empoderou as pessoas. Então, era impensável em 1996 que a gente tivesse parlamentares LGBTQIA+. Nós temos hoje parlamentares trans, nós temos senadores gays, a gente tem isso que eu estou falando dos que são assumidos, né? Então, isso é extremamente importante. Então, é uma questão, se você pega a Erika Hilton, por exemplo, é uma referência para várias coisas, né? A partir do seu mandato, a partir da sua capacidade de intervenção, né? Nós temos mulheres lésbicas em mandatos coletivos, nós temos pessoas intersexo, pretas, que vivem com HIV, que é, por exemplo, a Carolina, que é uma deputada estadual aqui em São Paulo. Então, isso inaugurou uma possibilidade super interessante para os próprios partidos políticos também, de entender que hoje você não faz política se você não envolve essas pessoas. Beto, nesse sentido, da presença que a gente observa de todas as pessoas em todos os lugares e ocupando, a pergunta vem no sentido de saber, desde o início, desde a década de 90, as igrejas estavam presentes, ou quais igrejas estavam presentes, e no que elas cooperavam para a realização da parada, dessa experiência que você traz desde a fundação? A igreja matou mulheres que tinham conhecimento, porque ousaram questionar, porque o conhecimento até então era uma coisa masculina. Então, a quantidade de mulheres que foram mortas nas fogueiras. A igreja, nesse afã de separar o que é puro e o que é impuro, também colocou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, facilitando violências e morte. Então, eu sei que é forte escutar isso, e as pessoas não gostam, mas é importante dizer que as mãos das igrejas ela é manchada de sangue toda vez que a igreja corrobora para não garantir a liberdade dos corpos, por não garantir a liberdade da expressão do afeto. Isso é muito importante, muito importante. A igreja chama para si o direito de regular os desejos e os amores. Ninguém pode fazer isso, ninguém deve fazer isso. Ninguém tem o direito de regular o desejo e o amor de ninguém. A igreja, ela reforça no seu artifício pecado, que controla os corpos, que controla os desejos, que faz as pessoas sofrerem, mutilou pessoas, que fez com que pessoas se açoitassem, né? Então, nós temos, inclusive, peças que a própria igreja criou, que, de certa forma, machucavam o corpo das pessoas para elas não sentirem, que elas não deveriam sentir desejos, anéis penianos com pontas para que seu pênis não ficasse ereto. Então, assim, é de uma violência absurda, e isso é contra a natureza. Deus nos fez desejosos, desejantes. Deus nos deu a capacidade de desejarmos. Deus nos deu a capacidade de sentirmos prazer. Foi Deus que nos deu. E aí a igreja vem e quer disciplinar o que eu ganhei do meu pai. O meu pai me deu um corpo desejado e desejante. O meu pai me deu um corpo de prazer extremo. Aí vem a igreja e quer dizer, você não pode ter prazer, você não pode gozar,
Você não pode sentir isso. Então, é muito estranho, porque se o meu pai, se Deus, não quisesse que eu gozasse, não quisesse que eu ficasse excitado, ele não teria me dado isso. Eu seria uma abobrinha, eu seria uma batata. Ele me deu arbítrio. O meu pai me deu arbítrio. O meu pai me deu o direito de eu falar: eu quero me relacionar, eu amo fulano, eu sinto prazer de estar com você. Você me toca, quando eu esbarro em você, eu fico arrepiado. Quando eu olho para você, eu fico excitado. Isso que me deu foi Deus, porque isso faz parte da minha constituição como pessoa humana. Então, a igreja, ela tira a sua humanidade, ela rouba a sua humanidade, ela mata você. Lá no começo, a gente teve a Igreja Metropolitana apoiando a gente. E a gente tinha uma questão importante. Para além de igreja, a nossa discussão sempre foi uma discussão macroecumênica. E eu nem falo ecumênica, eu gosto de falar sempre macroecumênica, porque a ecumênica muitas vezes não reconhece outras formas do ser religioso. Então, estabelece a partir das igrejas oficiais, né? Então, a gente pensa numa perspectiva macro, né? Onde todas as espiritualidades, possibilidades de espiritualidade, conexão com o divino, elas pudessem estar. Então, a gente teve também apoio muito grande de religiões de matriz africana, né? Que é um espaço que, costumeiramente, já faz essa discussão, já colhem as pessoas. Isso sempre foi uma marca muito forte para nós, porque nos nossos grupos sempre chegavam pessoas vindas de experiências de extremo sofrimento por parte da igreja. Extremo sofrimento, de perseguição, exposição perante a comunidade, de relatos de que a pessoa estava possuída e ela precisava ser exorcizada, assim, coisas absurdas, gente que vinha de experiências de clínicas mantidas pelas igrejas para você deixar a sua orientação sexual. Então, assim, coisas de extrema violência, né? Quando eu falo a igreja, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando da instituição. Porque dentro da instituição, nós temos pessoas que lutam bravamente há muito tempo para acolher as pessoas. E aí, eu tenho uma questão, Isaías, para mim é muito importante. O outing, o se desvelar, o de se revelar, o de poder falar sobre a sua sexualidade é intransferível. É uma questão extremamente pessoal. Ninguém pode ser obrigado a fazer outing, a falar da sua sexualidade. A pessoa precisa estar extremamente segura para poder fazer isso, extremamente segura. E é muito triste, porque eu conheço uma quantidade imensa de padres maravilhosos, de pastores maravilhosos, que se revelarem que são gays ou que são lésbicas nos seus espaços religiosos, essas pessoas elas vão sofrer sanções, elas vão perder a possibilidade de ajudar outras pessoas. Algumas pessoas rompem, e isso também é um arbítrio da pessoa. Outras não, outras querem continuar. Uma igreja que é falocrática, que é centralizada nos privilégios masculinos, etc., etc., ela precisa ter um discurso extremamente violento contra a comunidade LGBTQIA+. Eu acompanhei de perto o processo da aprovação do casamento na Argentina, e, à época, o Papa, à época, Cardeal Bergoglio, ele era cardeal em Buenos Aires, não era o Papa ainda. Ele fez uma cruzada contra a aprovação. Uma cruzada contra a aprovação. Foi feroz contra a aprovação de garantir os mesmos direitos para as pessoas. E a gente não estava falando lá em casamento na Igreja Católica, a gente estava falando na aprovação da lei que garantia que as pessoas tivessem os mesmos direitos. Isso são direitos humanos. E os direitos sexuais e reprodutivos, eles têm que estar dentro da grande discussão de direitos humanos. Eu não posso fazer acepção de direitos. Eu defendo os direitos humanos até a página 12. Não. Ou você defende os direitos humanos, ou você não defende.
Não tem meio direitos humanos. E aí a gente agora, em menos de um mês, o Papa usa uma expressão extremamente homofóbica para falar de viadagem dentro da igreja, aí percebe que ficou mal, pede desculpa e, de novo, ele se reporta à mesma expressão. Essa é uma questão, para mim, muito séria, né? Muito séria. E me leva a pensar uma outra questão. Eu acho que as igrejas inclusivas, elas são extremamente importantes, mas eu acho que também é extremamente importante que as pessoas LGBTQIA+, comecem, dentro do seu espaço de fé, da sua comunidade de fé, a questionar os privilégios que alguns têm e outros não têm. E aqui eu vou fazer um parênteses e vou dizer o que aconteceu com a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, nós nos preparamos durante anos fazendo essa discussão juntamente com as mulheres que trabalham com a questão de gênero, visitando comunidades, dioceses no país inteiro, porque a gente queria que, quando a gente lançasse isso no nosso sínodo, isso tivesse um entendimento, que não fosse algo que descesse. E eu lembro, quando eu fiz a defesa no sínodo, eu falei assim, eu me sinto meio anglicano, porque eu posso fazer tudo, mas eu não tenho o privilégio que anglicanos plenos têm. Eu contribuo com o dízimo, eu construo a igreja, eu sou um membro participante, etc., etc., mas essa igreja, nesse momento, ela não me dá o direito de oficializar nessa igreja a minha relação afetiva. Então, foi super bonito o processo que a gente fez, a nossa igreja ela mudou os seus dogmas, né? Ela estabeleceu um desenho e uma escrita do que é o entendimento de família, do que é o entendimento da relação. E isso está nos nossos documentos. E, ao contrário de que algumas pessoas falavam, não teve fila na igreja para fazer casamento. O fato da igreja anglicana ter... que isso era uma questão importante para essa igreja, isso não desestabilizou as famílias heterossexuais. Muito pelo contrário, né? E a gente tem uma questão importante na nossa comunidade, né? De que o matrimônio, né? Ele só faz sentido para qualquer pessoa naquele espaço se a pessoa tem vida comunitária. Porque senão vai ser aquela coisa de eu batizar para fazer a foto, porque toda criança tem que ter a foto do batizado. Então, quando eu batizo numa igreja, eu batizo porque eu participo dessa igreja. E eu quero que o meu filho, minha filha, meu filho, ele possa participar comigo desse espaço. Se ele for tomar uma decisão futura de que não quer esse espaço, ok. Mas eu estou fazendo essa ação, apresentando, introduzindo ele, ela, porque eu tenho vida comunitária e porque, para mim, é importante que o meu filho, minha filha, meu filho, tenha uma vivência de comunidade. Então, isso é uma questão extremamente importante. Isaías, e tem uma questão que é extremamente importante. Eu não gosto do termo fobia para as questões relacionadas à nossa comunidade, porque fobia é algo da psicologia que é individualizado. Na verdade, isso é uma coisa muito mais coletiva do que individual. E digo que a gente vive um processo muito complexo que a gente precisa desarmar. A minha mãe é a minha melhor amiga. Quem me segue nas redes sociais vê o quanto eu e ela somos conectados. Sempre foi assim? Não. Não. Porque a minha mãe recebeu uma educação, sempre foi informado a minha mãe que gays são promíscuos, que gays são pessoas irresponsáveis, que gays são pessoas fúteis, que gays são pessoas que se infectam com HIV, com outras doenças. Então, isso sempre foi colocado para minha mãe. Então, a minha mãe tinha medo que eu fosse gay, porque senão eu poderia ser tudo isso que falaram para ela que era ruim. Cada vez que uma pessoa falava uma coisa dessas para minha mãe, era como se você colocasse um tijolo entre eu e minha mãe. Foram falando tantas mentiras, tantas besteiras, que chegou uma hora que a minha mãe, entre eu e ela, tinha um muro. E minha mãe não podia me ver, e eu não podia enxergar minha mãe. Chegou uma hora que minha mãe não me via mais. E aí eu ficava com raiva da minha mãe, porque a minha mãe
não me respeitava e não me aceitava. Agora, a minha mãe, ela não tinha culpa, porque ela foi educada para isso. Então, a gente precisa desarmar esses mecanismos também. E aí, o que é o amor? Né? Quando eu falo, eu amo você. Então, eu falar eu amo você, significa que eu tenho admiração por você. Significa que eu gosto de você como você é, que eu te aceito como você é, como você pensa. Porque o amor transcende. Amor não é eu querer fazer o outro igual a mim, para dizer eu te amo. Não. Amor é a possibilidade dessa convivência dentro da diferença, dentro da diversidade, dentro daquilo que nos faz únicos. Essa é uma riqueza que Deus nos deu, nos fazer únicos. Nós podemos ter reconhecimento de retina, de íris, porque é um único olho. Nós temos reconhecimentos digitais, porque é uma única digital. Nós temos, inclusive, na nossa forma de escrever, ela é única. Então, assim, essa possibilidade de ser único e, ao mesmo tempo, reconhecer que somos todos diferentes, que a gente vive numa diversidade, isso é um dom, isso é maravilhoso e extremamente revolucionário. Porque na medida em que eu entendo o universo daquela pessoa que é diferente de mim, eu ganho um óculos para olhar a realidade de forma mais ampliada. Seria muito aborrecido, e é muito aborrecido aquela pessoa. Eu sou uma pessoa muito chata, sabe? Assim, muitas vezes eu falo para os meus amigos: nossa, estou vendo aqui no seu Instagram só foto bonita, mas só tem gente branca. Cadê teus amigos pretos? Nossa, só tem corpo padrão. Você não tem amigo gordo, amiga gorda? Porque a sociedade vai fazendo isso. A sociedade vai te colocando num nicho de iguais. E isso é uma estupidez. E isso corrobora com duas coisas: com o teu emburrecimento e com a tua falta de compromisso com a transformação do mundo. Nós, cristãos, temos a missão nos dada por nosso Pai da construção do reino. E a construção do reino é aqui e agora. Não é depois que a gente morre, é aqui e agora. Garantir as condições para as pessoas, a acolhida, a dignidade, né, para as pessoas. Então, na medida em que eu não tenho incorporado no meu círculo, pessoas diferentes de mim, eu não vou conseguir ser solidário a essas pessoas. Eu não vou conseguir me envolver com essas pessoas. Eu não vou conseguir entender que o meu mundinho, ele é um mundinho, ele é pequeno. Então, eu não posso dizer que está tudo resolvido para mim. Eu poderia dizer, eu sou um homem branco, eu tenho um bom emprego, eu tenho um marido, eu tenho uma família que é extremamente acolhedora, eu não tenho problema nenhum de esconder a minha sexualidade, blá, blá, blá. Então, para mim, está tudo resolvido. Vou viver minha vida no meu guetinho, no meu cantinho. Não, porque quando eu penso que eu tenho que construir o reino, eu tenho que pensar que o meu amigo preto, o meu amigo PCD, a minha amiga lésbica, a minha amiga trans, elas têm que ter o mesmo direito que eu. Elas têm que ter a plenitude na sua vivência. Então, é extremamente importante a gente ter um pouco essa criticidade, né, e de ampliar. Então, se envolvam, se deem o direito de viver a diversidade, se deem o direito. Quando você convive com uma pessoa com alguma deficiência, você começa a desenvolver na sua percepção o quanto a cidade é violenta com essas pessoas, o quanto a cidade não é acolhedora, o quanto a cidade não é sinalizada, o quanto essas pessoas penam para chegar, para subir, para acessar. Se você faz uma análise de quantos espaços são acessíveis, então isso muda a sua forma de olhar. Então, isso te coloca uma pessoa crítica para dizer: a cidade precisa ser inclusiva. Quando você convive com pessoas pretas, sendo uma pessoa branca, você consegue perceber que quando a pessoa preta entra com você numa loja, os seguranças olham diferente para ela.
do que olhem para você. E isso é errado. E eu não posso fazer que isso não aconteceu. Para mim, quando eu faço toda essa discussão da diversidade sexual, eu não consigo tirar outros marcadores. Eu não sou só gay, eu tenho outros marcadores. Então, às vezes, assim, quando a gente fala sobre a questão do HIV, quando eu vou olhar os boletins epidemiológicos, quem está sendo infectado nesse momento e quem está morrendo são jovens, gays, pretos, periféricos. Então, eu não posso pensar que a minha agenda ou que a minha manifestação ou que a minha agenda por luta por direitos não contemple essas pessoas e que essas pessoas não tenham voz, que vocalizem essa necessidade. Então, isso é extremamente importante. Pensar numa luta gay, numa parada gay, que não pense esses outros marcadores, que não pense essas outras realidades, que não pense o racismo, que não pense o sexismo, que não pense o etarismo, é conversa fiada, é para boi dormir. Beto, você é teólogo, então quando você falou, duas palavras me fez lembrar o fenômeno da experiência e da vivência religiosa na parada LGBT, na parada de São Paulo, que é a teofania, essa teofania que leva a uma catarse, né? E aí no final vem a metanoia, que é exatamente o processo de conversão. Você se aproxima, sente com o coração e com o corpo, com todo o corpo, e se converte à alteridade, a outra pessoa, a quem é a outra pessoa e a importância da outra pessoa na sua vida. E aí, como foi sua experiência? Como é que você, não só as nossas paróquias e as nossas dioceses, mas aquelas pessoas cristãs e ligadas a igrejas, mas podem participar de uma parada, né, da organização e eu quero ainda acrescentar que é a presença das famílias, né? Você falou lá no início sobre não existe só um modelo de casamento, não existe só um modelo de família. Então, a presença das famílias nessa execução que é a parada LGBTI+. Na Igreja Anglicana, a gente tem uma expressão que é Safe Church, ou seja, a igreja segura. Para você ser um templo, você precisa ser uma igreja segura. E o que significa ser uma igreja segura? Uma igreja segura significa dizer que todas aquelas pessoas que estão fora da igreja e que, por algum motivo, elas são violadas nos seus direitos, sejam eles sexuais, sejam eles em relação à sua raça e etnia, sejam eles por uma questão de você ser uma pessoa imigrante ou uma pessoa com mais de 60 anos, não importa. A Safe Church, o conceito de Safe Church é que a igreja ela deve acolher todas essas pessoas dentro do seu âmbito pastoral, deve acolhê-las, deve ajudá-las a superar isso que ela está passando. Então, esse conceito, construir um local seguro, ele é extremamente importante, extremamente importante. Aí, quando eu penso um pouco na história do movimento, e aí você vai olhar, nós temos os guetos, né? Os guetos são esse espaço seguro, onde você pode manifestar o seu afeto, etc, etc. Mas a questão colocada é que eu não posso viver a minha vida inteira dentro da igreja segura só e dentro do gueto. Tanto o gueto quanto a igreja precisam ter ações externas para que a gente possa viver como todas as pessoas vivem, aonde elas quiserem estar. Eu acho que, fazendo um pouco a análise da nossa igreja, eu acho que a nossa igreja está fazendo isso. Ela tem uma acolhida quando a pessoa chega, mas ela está buscando, na interlocução com outros atores, em outros espaços, essa possibilidade de tornar possível. A parada, ela fez isso também, e tem feito isso. Quando a gente começa, a partir dessa visibilidade massiva, entrar nesses espaços que eram espaços tão cerrados e tão fechados, garantindo que as pessoas elas possam estar nesses espaços vivendo a sua sexualidade de forma mais plena. O Facebook me lembrou, 3 semanas atrás, que nós aprovamos
o matrimônio na nossa igreja já temos 6 anos, parece que foi ontem. E isso foi importante, não só para nós, e é bom que as pessoas saibam que quando o Brasil, a Igreja Anglicana do Brasil tomou essa posição, ela teve algumas sanções. Ela deixou de poder ser indicada para algumas representações no corpo da Igreja Mundial, como outras igrejas já fizeram isso em relação ao Canadá, por exemplo, que já aprovou também matrimônio e tal, Irlanda. Então, isso é importante. Então, significa um compromisso também, né? Eu vou deixar de ser indicado. Por quê? Porque eu estou respondendo a uma demanda muito importante dessa comunidade. Eu acho que a gente está num caminho sem volta. E aí, toda ação tem uma reação. Então, quando a gente fala do respeito à diversidade das famílias, do respeito e o direito do exercício e da libertação do seu próprio corpo, a gente está vivendo hoje uma contramão muito forte dos direitos das pessoas. Essa semana está vivendo ainda essa aberração desse projeto de lei que quer penalizar as mulheres vítimas de estupro em relação à gravidez, colocando uma pena mais alta para essas mulheres do que para o estuprador. Isso é a linguagem do macho, né? Isso é o privilégio do macho, que está lá fazendo lei. Se você for olhar, a maioria deles conectados às igrejas. Então, isso é uma questão extremamente violenta, porque nós já havíamos avançado na lei, no direito das mulheres poderem abortar nas condições de violência sexual, de risco para a mãe, feto sem cérebro, anencefalo. Então, essas são questões que foram debatidas à luz da ciência, com a presença de estudiosos. Aí um bosta de um pastor, um lixo de um pastor, o cocô de um cavalo de um pastor, que usou a sua igreja como curral e se elegeu, que é um estúpido, que não sabe fazer o ó com um copo, ele é eleito deputado federal. Aí ele vai para esse espaço e não entende que esse é um espaço da pluralidade, esse é um espaço onde você faz e legisla para a complexidade do povo brasileiro, não para o rebanho dele, não para a comunidade dele, lá da igreja dele. Só que a gente se perdeu, a gente está perdendo essa batalha. Porque a bancada da Bíblia ela está completamente ligada à bancada da bala, à bancada da violência. Então, você não sabe onde começa uma e onde termina a outra. E estão impondo para nós, hoje, uma queda de braço extremamente violenta. Nós já passamos por reação contrária à criação do Dia do Orgulho Hétero. Ninguém é morto por ser heterossexual, mas você é morto por ser LGBTQIA+. A marcha dos heterossexuais, que foi um fiasco. Por que quando a gente fala de estar nos espaços educativos, falando sobre HIV, fazendo distribuição de preservativo, ou discutindo as questões de orientação sexual, o pessoal ligado às igrejas vem diretamente contra, criando situações super complexas? A gente tinha aquele Escola Sem Homofobia, que foi apelidado de kit gay, e que, infelizmente, à época, a presidenta Dilma Rousseff não avançou porque ela ficou refém da bancada evangélica. E aí misturou o Estado com a igreja. E a laicidade não é isso, o Estado é laico. E a gente está vivendo, de novo, uma situação extremamente complexa. Quando a gente vê os projetos que estão sendo votados e aprovados, são projetos que vão diretamente contra a possibilidade da laicidade do Estado. E a gente acaba tendo aí uma questão teocrática, pondo, né, para nós, slogans fascistas muito fortes e contaminando a nossa política, tirando direitos das pessoas e, obviamente, tirando o direito dessa comunidade.
Por quê? Porque na intenção dessas pessoas, nós não temos direito de exercer o nosso afeto, de demonstrar o nosso amor. Na Semana da Parada, a Rede Globo me chamou para fazer uma fala sobre o início da parada. E a produtora que me acessou era jovem, ela tinha 25 anos. Ela falou para mim assim: eu estou muito emocionada de falar com você, porque quando eu era muito criança, os meus pais me levavam em todas as versões da parada. Isso ajudou muito a minha formação. Então, é disso que a gente quer. A gente quer as pessoas, as famílias envolvidas e entendendo que a manifestação do meu amor, do meu afeto, com quem eu durmo, com quem eu quero viver a minha vida, não interfere e não influi em absolutamente nada na vida do outro. Não atrapalha nada. Então, isso, na verdade, vem desse ranço da igreja, do controle dos corpos, de querer estabelecer o que é permitido, o que deve ser. E vive uma mentira, muitas vezes. Vive uma mentira. Ataca para se defender. Né? Então, assim, quando a gente começa a ver a violência sexual de padres contra mulheres e contra crianças, se a gente se aprofundar nisso, isso é muito mais vergonhoso do que qualquer outra coisa. Muito mais vergonhoso. Um padre que violenta mulheres, ele é promovido muitas vezes. Ele vai para trabalhar na cúria, ele vai promovido para uma outra paróquia, porque sempre as mulheres são penalizadas. Sempre as mulheres são penalizadas. Quando a gente começa a mexer e a querer entender a relação das igrejas com os movimentos emancipatórios, com os movimentos de diversidade, a gente, de primeira, já percebe que, na verdade, o que as igrejas fazem é a manutenção do privilégio, é a manutenção do privilégio masculino, é a macholândia. São Paulo é um modelo no sentido de ser a maior parada do mundo, mas praticamente todas as capitais fazem parada, e as pequenas, a gente conseguiu o que a gente queria. A gente queria capilarizar as paradas. Então, cidades muito pequenininhas no interior do Nordeste param para fazer as suas paradas. Cidades no Centro-Oeste, não estou falando de Goiânia, estou falando de cidades pequenas, no Goiás, fazem as suas paradas. Então, isso é importante. Então, a gente conseguiu essa visibilidade e essa capilarização. Então, isso é extremamente importante e salutar. E é importante perceber, de novo, isso, né? Que esse movimento de diversidade, ele só corrobora para a nossa missão, para o nosso trabalho de pessoas de fé para construírem o reino que a gente tanto almeja. Beto, me fez lembrar dois intelectuais. Um que eu ouvi essa semana, que é o Contardo Caligares. E ele diz assim: é muito bonito ver Deus ou as religiões, cada qual nos seus espaços, não é? Da sua forma, reconhecer uma divindade e cultuar essa divindade. Mas ele também... Caligares disse que ele também sabe reconhecer quando uma religião ela quer controlar seu corpo ou dominar a sua vida ou controlar a sua vida. E aí ele conclui a fala dele naquela entrevista dizendo assim, que nesse sentido ele sabe odiar, e odiar bem, porque odiar também é humano. Então não dá para amar um Deus que me odeia ou que me exclui ou que me ameaça. Por esse motivo, Caligares vai e diz assim que ele precisa odiar. Ele reconhece a necessidade do ódio, porque, infelizmente, a gente também aprende a se submeter a essa divindade que nos faz, ou essa deidade que nos faz muito mal e que a gente só tem que ter amor por ela, mas ela, enquanto instituição ou institucionalizada, ela abusa, ela violenta, ela autoriza a morte. Isaías, eu lembro que estou há 15 anos na igreja anglicana, mas eu vim da igreja católica. E eu lembro que eu era uma criança, sei lá, devia ter essa época 7, 8 anos, eu fazia o catecismo, e o meu livro de catecismo tinha um desenho que eu nunca esqueci. Eu estou com 62 anos. Era uma criança na cozinha, no armário tinha uma lata de biscoito mais alta, e essa criança queria pegar o biscoito. E tinha um olho dentro de um triângulo que era Deus olhando, você querendo roubar o biscoito. Então, assim, como o ato do desejo de
comer um biscoito, o ato do desejo de pegar o biscoito para comer, que é uma coisa super comum para uma criança, que ela olha e ela quer, Deus estava te vigiando para você não fazer. Então, Sim. esse Deus Goel, né? Esse Deus não misericordioso, esse Deus que não te propicia espaço seguro e acolhida, esse Deus, infelizmente, ele é propagado cotidianamente nas nossas igrejas. Esse Deus que controla o seu desejo, que controla o seu corpo, que controla... Ele é cultuado. Então, estou falando de uma coisa de mais de 50 anos atrás, que segue, talvez não com a mesma fotografia, com o mesmo desenho, mas ele segue na pregação da igreja ainda. Isso. E Contardo ele está correto, porque, às vezes, a raiva, o ódio, ele é mobilizador, ele é catalisador, ele é força de propulsão para você avançar, para tirar você da mesmice, para te acordar, para falar para você alguma coisa está errado, eu preciso agir. E aí essa pulsão, esse desejo de ir contra, ele às vezes é eivado de raiva porque esse modelo não funciona, porque esse modelo mata, porque esse modelo é ruim, e eu tenho que ter raiva sim, eu tenho que enterrar esse Deus, eu tenho que matar esse Deus, porque esse não é o Deus da vida. Isso me faz lembrar o outro, que é o Alejandro Raggio. Ele fez um curso sobre adultocentrismo. E veja como agora você reportou a sua infância com 8 anos, ou seja, desde a infância, essa educação ameaçadora, controladora, adultocêntrica, machocêntrica, vai buscando controlar a gente. Eu quero agradecer a você por essa conversa. Eu te devolvo a palavra para você. Tenhamos outras oportunidades mais para você estar conosco aqui no Radar Direitos Humanos. Te agradeço o convite. Deixo um abraço para o Espiúca, que é uma pessoa que eu gosto muito também. Para as pessoas que estão escutando, eu gostaria de fazer um desafio, né? Que é um desafio que eu faço para mim diariamente. Eu me pergunto diariamente, quem cabe no meu todo? Então, a gente gosta de ter uma linguagem inclusiva, a gente gosta de falar que respeita todos. Então, eu me pergunto todo dia, quem cabe no meu todo? De fato, todas as pessoas estão cabendo no meu todo? A travesti que está fazendo trabalho sexual na esquina, o imigrante que está na rua, a criança que está na rua, a pessoa que pensa diferente de mim. Quem cabe no meu todo? E, ao mesmo tempo que você se pergunta quem cabe no seu todo, eu sou uma pessoa que adora óculos, eu amo óculos, eu tenho uma coleção de óculos pasta, com várias cores, é uma coisa que eu gosto, eu fiz dessa minha deficiência algo que me dá prazer. Então, olhar quantos óculos da diversidade eu tenho. E aí isso vai estar ligado diretamente à sua experiência de convivência, de troca com pessoas que são diferentes de você em relação aos marcadores identitários, porque isso é extremamente importante e enriquecedor. Ter essa vivência, ter essa troca com pessoas que são diferentes de nós, faz muito bem para nós. A gente ganha o sentido respeitando as pessoas que são diferentes de mim, porque elas têm muito, muito, muito para me ensinar e para me fazer feliz. E se você que está escutando quiser me dar algum feedback, o meu e-mail é betojesus, tudo junto, betojesus@uol.com.br. E hoje nós tivemos esse privilégio de ouvir o Beto de Jesus, Beto que é teólogo, ativista da causa LGBTQIA+, diretor do AIDS Help Car Foundation e membro da Catedral da Santíssima Trindade em São Paulo. A você que nos escutou até agora, nós agradecemos e esperamos que você tenha saúde, paz, tranquilidade e até o nosso próximo episódio. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Espiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.